Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar para vocês, até que enfim, esse vídeo da minha experiência com a cura do SOP, da síndrome dos ovários policísticos, bem como outras pequenas doenças que eu também me curei ao longo desse caminho em busca de uma alimentação e de uma vida mais natural. Bom, como você já me conhece um pouquinho aqui no canal, eu não consigo simplesmente falar só da cura física, porque pra mim não tem como separar todos os planos, né, todos os corpos. Então eu também vou falar da parte emocional, da parte psicossomática, porque toda doença ela não vai só pro físico de uma vez, ela passou primeiro pela parte emocional, ela passou pelo seu campo áurico para depois chegar. Então, para isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês como foi o meu processo desde lá do começo e até mesmo como eu entendi todo esse processo de cura. Então, para isso, eu vou voltar lá na minha infância, aonde eu conto para vocês que eu era uma criança muito moleca. Era uma criança que adorava fazer todos os tipos de esporte. Eu era uma criança que ficava na rua, eu empinava pipa, eu andava de bicicleta, eu fazia natação, balé, tudo quanto é tipo de esporte. E aí quando eu fiquei mocinha com 13 anos de idade, eu lembro que começaram os nãos na minha vida. E que ser mulher virou um tormento pra mim, virou um sacrifício, punição. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que eu fiquei mocinha, eu lembro que minha mãe ficou muito feliz. E aí eu perdoo ela, porque muitas vezes as mães não sabem o que estão fazendo, né? Elas se empolgam com essa informação e elas começam a passar isso pra todo mundo. Isso me trouxe muita vergonha. Eu me senti humilhada, porque a minha mãe empolgada, ela falava pra qualquer pessoa, pro vizinho, pro carteiro, pro lixeiro, pra todo mundo que passava. Então eu me sentia totalmente invadida, porque é uma coisa tão sagrada, uma coisa tão íntima. Pais, por favor, tratem isso com sacralidade. Ser mulher é algo sagrado. Eu sei que minha mãe não fez por mal, eu sei que muitas mães não fazem, mas vamos mudar isso. A gente pode até fazer uma festa pra isso, mas algo entre mulheres, algo íntimo, algo sagrado, um ritual com a terra. Mas não contar pra todo mundo, gente, como se fosse algo banal. Na época eu lembro que eu era apaixonadinha por um vizinho e ele era um pouquinho mais velho que eu, devia ter uns 17 anos. Minha mãe chegou na casa, né, desse vizinho falando pro pai dele que eu tinha virado mocinha, sabe? Aquilo pra mim, eu queria me enfiar dentro do chão que nem um avestruz. Aí começou a minha resistência, a minha vergonha por ser mulher. A primeira resistência foi essa. Na sequência foram os conselhos que vinham quando era contado para as pessoas que eu virei mocinha. Porque as pessoas começam a colocar uma carga em você de responsabilidade. Ah, agora você ficou mocinha, agora você já é mulher, agora você tem responsabilidades. Agora você pode ficar grávida, agora você pode ter um filho. Como se você fosse sair na rua e tivesse um espermatozoide voador e você, puf, engravidasse. Eu fiquei com esse medo, apesar de saber o que era sexo, saber como que fazia-se um filho, mas você é uma criança, você não consegue imaginar exatamente como funciona. Eu comecei a criar uma barreira em relação a isso, desse peso da responsabilidade. Isso é o que fez eu ter muita resistência com o meu feminino. Além disso, vieram os nãos. Os nãos que eu digo é em relação, por exemplo, eu fazer natação. Eu adorava fazer natação. Quando eu fiquei menstruada e quando eu ficava menstruada, quando vinha a minha menstruação, que era totalmente irregular, mas quando vinha, eu tinha que faltar. Porque eu não usava OB, porque falava que OB tira a virgindade, então não se usava OB. Eu tinha muita vergonha de falar, por exemplo, pro professor, por que eu faltei na aula. Era um professor homem e eu tinha que falar pra ele que eu faltei porque eu estava menstruada. Pra mim aquilo era a maior vergonha do universo, falar isso pra alguém. Então eu comecei a deixar de fazer algumas coisas. Não foi só isso, né? Foram outras coisas também que me faziam se sentir incomodada com mods desse tamanho, que na época tinha. Eu me sentia presa naquele negócio, eu me sentia suja. Não sei explicar, mas era a sensação que eu tinha naquela época e que me fez criar uma certa repulsa por ser mulher. Obviamente que isso foi refletindo no meu corpo. E eu comecei a não menstruar direito. A minha menstruação falhava, ela não vinha num mês, vinha depois de 3 meses, uma menstruação totalmente desregulada, que com o tempo minha mãe começou a ficar preocupada, depois de 1 ano e pouquinho, ela me levou no ginecologista, fez os exames e detectou que eu tinha os ovários policísticos. Porém, eu não tinha mais nenhum outro sintoma.
Eu não tinha acne, eu não tinha engordado, eu não tinha excesso de pelos no corpo, eu não tinha cólicas, eu não tinha nada. Eu tava até gostando de não menstruar direito, porém eu não sabia que quando falaram pra mim que aquilo poderia ser uma doença, eu fiquei muito preocupada, até porque o médico, a primeira coisa que ele vira pra você e fala: se você não tomar anticoncepcional, um dia você não vai poder ser mãe. Na verdade, eu vou ser muito sincera que na época eu falei: eu nem quero ser mulher, eu só consegui olhar pra isso hoje. Você deve estar se identificando aí comigo também. A gente finge que não vê essas coisas, né? Mas a gente muitas vezes se revolta pela sociedade colocar essa carga. Naquela época foi me indicado tomar anticoncepcional. Eu lembro que foi um anticoncepcional bem forte, que vocês devem conhecer, que era o Diane 35. E eu, que era magrinha desse jeito, em 2, 3 meses eu engordei tipo uns 4, 5 quilos. Comecei a ter acne, comecei a ter outros sintomas que eu nunca tive. Mas aí era sempre dito que era por causa dos ovários policísticos. Eu não tô dizendo aqui que não se deve tomar anticoncepcional ou outros tipos de remédios alopatas em casos de doenças. Estou dizendo aqui a minha experiência. E muitas vezes as experiências de muitas mulheres que não precisam tomar anticoncepcional. Que o corpo às vezes precisa só de um tempo. A gente precisa de terapia, de outras coisas para curar, para que depois a gente veja se realmente é necessário usar no corpo. E eu lembro que eu me incomodava demais também em tomar medicamento, porque eu era uma pessoa chata. Eu não tomava medicamento quase pra nada, só quando eu realmente ficava doente. E eu tinha vergonha também de falar que eu tomava anticoncepcional, porque eu nem namorava. Todo mundo que você falava que tava tomando anticoncepcional, a pessoa já criava julgamentos que você já tinha uma vida sexual. E eu lembro que eu tentei burlar o medicamento várias vezes. E quando eu, assim, meses antes de fazer um exame, um próximo exame, eu parava de tomar o medicamento pra ver se tinha sumido. Porque eu tava lá na expectativa que ia sumir, eu sempre fui muito otimista, e não sumia. Aí eu voltava a tomar de novo e ficava nessa, troquei várias vezes o anticoncepcional. E durante vários e vários anos eu não obtive nenhum tipo de cura. Porque na verdade o anticoncepcional, ele só vai fazer o que o seu corpo não está conseguindo fazer, que é produzir os hormônios femininos. E é tão simbólico isso que um dos equilíbrios das mulheres que sofrem disso é porque produzem mais hormônios masculinos do que femininos. Para você ver como, tanto energeticamente como fisicamente, você transforma o seu corpo. E em 2010, que eu fiz uma viagem para fora do Brasil, eu esqueci minha cartela de anticoncepcional. E eu lembro que tava no meio da cartela e não tinha como comprar lá fora, porque eu tava fora do Brasil. E aí eu resolvi ali, olhando pro mar, que eu não ia mais tomar anticoncepcional. Que eu ia dar um jeito de me curar. Eu não sei, eu ia fazer terapia, eu ia procurar coisas alternativas para me curar. Mas que eu ia buscar essa... E aí quando eu voltei, eu fui atrás realmente de um terapeuta e comecei a fazer terapia. Isso era psicólogo mesmo, mas ele não era tão convencional assim, ele era junguiano. E ele também era holístico e ele também era ginecologista. E ele me ajudou demais nesse processo. Eu não fui fazer terapia exatamente por isso, eu fui fazer por outras coisas. Mas eu sabia que isso de alguma forma ia me ajudar. Nesse meio tempo, eu já era vegetariana. Eu era ovo-lacto, eu ainda comia derivados de animais, mas não era vegana. Mas eu era vegetariana já fazia um bom tempo. Mas mesmo assim, tava lá... os ovários policísticos continuavam lá. E aí logo na sequência que eu comecei a fazer terapia, tudo, foi todo um processo onde eu virei vegana mesmo, tirei todos os derivados de animais e mesmo assim os ovários policísticos continuaram lá. Isso foi em 2011 e 2012, mais ou menos. Isso eu tô querendo dizer pra vocês que não é só porque eu mudei a minha alimentação para uma alimentação vegana que é uma alimentação completamente saudável, como eu já disse algumas vezes aqui em vídeo pra vocês. E aí, como eu já contei pra vocês algumas vezes aqui no canal, em 2013 eu fui pra Índia e foi lá que realmente me mudou toda a percepção de como eu tinha que ver o alimento e o meu corpo. E eu percebi o quanto eu estava intoxicada, tanto pela pele, pelos produtos que eu tinha passado na minha pele, como por medicamentos que eu já tinha tomado. Isso porque eu não fazia uma alimentação tão ruim, mas uma alimentação industrializada, onde estava cheio de conservantes, corantes, agrotóxicos, gorduras hidrogenadas, excesso de açúcar, um monte de coisa que estava me intoxicando aos poucos, lentamente. E aí quando eu voltei de lá da Índia em 2013, eu comecei a buscar alternativas e caí no crudivorismo e comecei a praticar os sucos verdes,
comecei a criar receitas, tudo muito um passo de cada vez. Eu conto para vocês um pouco mais nesse vídeo aqui do porquê cru e vivo, para vocês entenderem um pouco mais do processo. E comecei a entender o quanto também, além de todas as coisas industrializadas que eu comia, coisas que eu passava na pele, que criaram uma intoxicação e uma inflamação no meu corpo, e aí eu comecei a estudar o quanto também a comida cozida causava uma inflamação. E comecei a praticar assiduamente o crudivorismo, comecei a buscar, a modificar tudo. Eliminei todos os tipos de industrializados, tanto da minha pele. Quando eu digo industrializados, seriam industrializados sintéticos, químicas fortes, pesadas, porque industrializado em si, se você for pensar que você vai comprar um pacote de lentilha que é fechado, ele é industrializado. Quando eu digo industrializado, é algo que foi extremamente processado e modificado. Quando eu fui fazer o próximo exame, que foi assim 4 meses depois que eu tinha começado o crudivorismo, eu descobri que eu não tinha mais ovários policísticos. E o último exame eu tinha feito há 6 meses atrás. Eu já estava há 2 anos mais ou menos vegana, então isso quer dizer que não só porque eu tirei o leite e os derivados eu iria me curar, foi só quando realmente eu eliminei todas as drogas da minha vida, né, que eu consegui realmente me curar. E depois desse resultado, que foi há 4 anos atrás, eu nunca mais tive sol. Automaticamente foi me curando outras doenças. Eu tinha um pouquinho de esofagite também, um pouquinho de refluxo, que o médico falava, é normal ter gastrite, é normal ter um pouquinho de gastrite, todo mundo tem. Não, não é normal, gente. Não é normal ter nenhum tipo de doença. Se tem algum tipo de doença, tem uma inflamação. Se tem algum tipo de doença, tem um desequilíbrio no seu corpo. E sim, você pode se curar. Tinha sido detectada uma época de síndrome do intestino irritável. Quando eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, eu tinha diarreia, eu não conseguia segurar às vezes fora de casa, era um tormento. Também isso passou. Como eu já disse algumas vezes aqui pra vocês, tudo que causa uma inflamação, ela vai causar uma doença. Desde produtos que não existem, comidas que não existem, até mesmo uma comida cozida, ela pode criar uma inflamação. Eu sei que é difícil muitas vezes mudar radicalmente, drasticamente para uma alimentação dessa forma, para que você se cure. Se você tem uma doença realmente muito grave, eu falaria sim, mude drasticamente. Mas se você quer testar, se você quer começar por um lugar para você não sofrer tanto, para você sentir o seu corpo e descobrir o que pode estar acontecendo, essa inflamação, eu posso te dar algumas dicas das minhas observações. A primeira coisa que eu daria de dica para você, primeira coisa, coma comida de verdade. Tire todos os tipos de industrializados extremamente processados, muito refinados, busque alimentos mais integrais, come alimentos inteiros, evite ficar comendo um monte de coisa em cápsula, em pozinho, né? No máximo que ele seja processado, quebrado de uma forma onde você possa comer ele integral, com a casca, com as fibras. Comece dando esse passo, evitando corantes, conservantes, alimentos com muito agrotóxico. Se você puder escolher orgânico, escolha orgânicos. Evite transgênico. Eles são geneticamente modificados. A gente não sabe ainda o quanto isso pode fazer mal pra gente, então evite. A gente não quer esperar daqui 30, 40, 50 anos para saber que a gente teve mais doenças e mais inflamações por causa de algo que não é compatível com o nosso DNA. Se não é compatível com o nosso DNA, nosso corpo não lê, ele inflama. A segunda dica que eu dou é cortar o glúten. Eu sei que é difícil, mas é um passo. Busque alternativas do glúten, porque o glúten, ele não é mais o glúten que tinha na época de Jesus. O trigo foi geneticamente também modificado para que tenha cada vez mais glúten. E o corpo não consegue quebrar tanto glúten assim. Ele começa a grudar na parede do nosso intestino, ele começa a criar uma inflamação no nosso intestino, ele começa a deixar o nosso intestino permeável e entrar bactérias, entrar doenças, não absorver nutrientes. Então corte. Além dos derivados, obviamente, o máximo que você puder, porque o leite também é alergênico. Ele também causa inflamação. Busque alternativa saudável. Aqui no canal tem tanta receita para vocês. A terceira dica que eu dou é para que você aumente a ingestão de ômega 3. Como eu já disse para vocês aqui no link da vitamina de linhaça, um dos maiores processos inflamatórios que nós temos é uma alimentação desregulada de ômegas. Nossa alimentação tem muito ômega 6 e pouquíssimo ômega 3. Porque nem hoje você consegue comer mais ômega 3 dos peixes, porque a maioria dos peixes são criados em cativeiro. E aí quando você queima, quando você cozinha o peixe, o ômega 3 é sensível a calor e ele vai embora.
Então busque alternativas saudáveis, consuma mais linhaça. Eu dei várias dicas de linhaça para várias seguidoras e eu tenho um relato aqui de uma seguidora que eu vou colar aqui na tela para vocês, ela contando o quanto ela teve de cura só modificando alguns hábitos e tomando todo dia linhaça. Se não for linhaça, pode ser a chia. Eu prefiro geralmente a linhaça porque ela tem um pouco mais de ômega 3. Pode ser qualquer tipo de linhaça, a marrom ou a dourada. Mas eu consumo todos os dias, religiosamente, 2 colheres de sopa de linhaça hidratadas ou germinadas, de 8 a 16 horas na água, que depois eu bato em vitamina, eu bato um shake de pós-treino, eu coloco na comida e tem várias receitas aqui que você pode utilizar a linhaça. E num caso, se você sentir isso, procure um nutricionista, procure um médico, e busque, de repente, fazer uma suplementação de ômega 3. Não vale o ômega 3 do peixe, porque também já foi considerado que não é tão eficaz assim, mas existe ômega 3 retirado das algas, que são muito mais saudáveis. É claro que outra dica que eu não posso deixar de dar para vocês é aumente a ingestão de alimentos crus e vivos, se possível. Se você conseguir a cada refeição ter pelo menos um aporte de 60% de alimentos crus, você incluindo a fruta que você vai comer de sobremesa, a saladona que você vai comer, mas que 60% da sua refeição tenha alimentos crus, naturais, puros, você vai conseguir manter o seu corpo também mais em equilíbrio e não entrar em inflamação, em leucocitose, como eu já expliquei aqui no canal. Essa é uma dica de ouro, tá, gente? Porque pra mim foi a que mais me curou. E é óbvio que outra dica que eu dou, faça exercícios. Os exercícios ajudam a eliminar a toxina, ajudam a regular, a equilibrar os hormônios. Faça coisas que você goste, principalmente estimulando a sua criatividade, que tá ligado com o seu feminino, tá ligado com essa energia do feminino, como arte, dança, todos os tipos de arte, música, pintura, escrita, algo que você goste de fazer que você deixou pra trás. Um dia, até mesmo por ser mulher, ajudar você a trabalhar o feminino e a limpar também essa energia. Outra dica que eu dou, busque autoconhecimento. Busque se autoconhecer através de terapias, de um profissional terapeuta. Se você não conseguir, né, sozinho, de repente com livros, com meditação, com yoga, com coisas que você possa fazer sozinha, busque uma ajuda profissional, onde você possa trabalhar isso mais profundamente e ir atrás das travas que fazem você ir contra a sua própria natureza, para que você possa limpar e se autoconhecer. Uma dica que eu dou de aromaterapeuta é utilizar o óleo de gerânio. O óleo essencial de gerânio, ele é o óleo da mulher, do feminino. Então ele vai ajudar muito a abrir o seu feminino. Eu não recomendo que esse óleo seja usado por pessoas que estejam tomando algum tipo de medicamento, que estejam extremamente depressivas, tá? Porque é um óleo que ele vai fazer você aprofundar mais no seu feminino e pode ser que, se você está passando por algum tratamento, você não esteja preparado. Então eu recomendo que seja usada com cautela. Você pode utilizar uma gotinha de óleo de gerânio num difusor pessoal. Como alguns que eu uso, hoje eu não tô com nenhum, mas eu vou deixar aqui o link da loja onde eu fiz os meus cursos e onde eu compro os meus óleos. Vocês podem acessar lá e ter, mas vocês podem comprar em qualquer outro lugar, ou pode ser um difusor de tomada, pode ser mesmo até colocado em óleos que você usa, desde que seja feito pausa. Uma gotinha por dia, 2 gotinhas por dia, só para você inalar esse óleo, principalmente na época que você for menstruar. Isso vai ajudar você muito a se conectar mais com o seu feminino. Aí você pode usar sempre nesse período das cólicas, das dores menstruais, da TPM, sempre nesse período, e aí você para e volta só no outro mês. Você pode estar sempre utilizando, vocês vão ver como isso vai ajudar a equilibrar e a entender alguns processos dentro de você. Bom, eu espero que esse vídeo simples tenha ajudado você a refletir. Eu não tô querendo trazer verdade absoluta, porque isso foi a minha experiência, e eu só quero trazer para vocês minha percepção, os meus estudos, tudo que eu já li. Buscar a cura desse feminino, porque hoje eu sinto que eu ainda estou me curando, mas que hoje eu me aceito muito mais. Hoje eu tenho orgulho de ser mulher. Hoje eu não tenho vergonha do meu sangue. Hoje eu tenho a certeza absoluta o quanto ele é sagrado, o quanto ele faz de mim mulher, o quanto o sangue ajuda a gente todo mês a se reciclar. A gente se esqueceu que a gente faz parte da terra e que nós somos deusas. Espero que esse vídeo ajude você a olhar um pouquinho pra você, pelo menos. Mesmo você que não tenha soap, mas que
queira se conectar mais com o seu feminino e limpar qualquer coisa que esteja aí bloqueando você, de ser mulher, de ser esse ser criativo e divino que você é. Gratidão, tanto você, mulher que está aqui me vendo, como todos os homens também que prestigiam o meu canal. Um grande beijo e gratidão.